Shalom, bom dia, graça e paz, bem-vindos à casa do Pai. Amém. Podemos ficar de pé? O Senhor nos diz no Salmo 95, nada de extraordinário, mas muito importante, como tudo aquilo que Deus nos diz. Que não precisa de ser extraordinário, mas precisa de nos dizer. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém? Então, se algum de nós tem dúvidas que o nosso Deus é o Rei supremo acima de todos os outros, a palavra de Deus nos lembra isso. Amém? E essa é uma das razões pelas quais nós estamos aqui hoje a celebrar. Nós estamos a celebrar não somente porque temos vida, nós estamos a celebrar não somente porque o Senhor é connosco, mas estamos a celebrar porque Ele é o Deus supremo, porque Ele é o Rei acima de todos os reis e o Rei acima de todos os deuses. Senhor, nós hoje entregamos este tempo nas Tuas mãos, Senhor. Declaramos um tempo abençoado na Tua presença, mas acima de tudo, Senhor, como diz a Tua palavra, nós te cantamos com júbilo. Não interessa se sabemos cantar ou não sabemos cantar. É com júbilo, é com alegria nos nossos corações, é com gratidão nos nossos corações, Deus, que nós vimos à Tua presença nesta manhã. É a Ti, Senhor, que nós celebramos. Tu que és o rochedo da nossa vida, Tu que és a rocha onde nós estamos estruturados. Tu és a rocha onde nós construímos o nosso crescimento, a nossa casa. Oh, meu Deus, Tu és o rochedo da nossa salvação, por isso nós Te louvamos, nós Te bendizemos. E hoje, Senhor, vimos ao Teu encontro. Tal como o filho pródigo foi ao encontro do pai e o pai correu para ele. Nós sabemos que Tu estás de braços abertos para nos receber. Então hoje, Senhor, estejamos mais perto ou mais longe de Ti. Hoje corremos para os Teus braços. Hoje nos entregamos nos Teus braços, declarando que és o nosso Deus, que és o nosso Senhor. E com alegria nos achegamos a Ti. Com alegria nos atiramos nos Teus braços, com alegria nos abraçamos a Ti, com alegria nós Te dizemos, amado da nossa alma, eis-nos aqui para Te louvar, eis-nos aqui para com júbilo Te celebrarmos, Senhor. E hoje nós dizemos que independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, independentemente dos problemas, independentemente das dificuldades que possamos ter, nós nos alegramos porque és o rochedo da nossa salvação. Nós nos alegramos porque és o Deus Todo-Poderoso. Nós nos alegramos porque és aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós. Então louvamos o Teu nome, Senhor. A quem nós podemos clamar senão a Ti, Senhor Jesus? Só Tu tens palavras de vida. Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras de direção. Eu posso ir para o monte mais alto ou para a profundeza mais longínqua, mas até aí Tu me encontras, porque o Teu amor leva a procurar-me e buscar-me. De quem eu posso esperar alguma coisa senão de Ti, Senhor Jesus? De quem nós podemos esperar o dia de hoje senão de Ti, Senhor Jesus? De quem podemos esperar o dia de amanhã senão de Ti, Senhor Jesus? Tu tens não somente as palavras de vida eterna, mas tens a palavra certa no momento certo para cada um de nós. Tens a direção certa. És o nosso exemplo, és a nossa referência. És o nosso alvo. O nosso alvo és Tu, Senhor. Por isso Te louvamos nesta manhã, Senhor. Por isso Te bendizemos. Por isso declaramos que nos rendemos a Ti. Hoje declaramos de coração, Senhor. Rendemos a Ti tudo aquilo que nós somos. Rendemos a Ti tudo aquilo que nós temos. Rendemos aqui, Senhor, aquilo que nós nem sabemos que ainda poderemos vir a ter. Porque é de Ti que vem. E essa confiança inunda-nos de tal forma que nos dá forças para caminhar. É essa confiança que nos dá força no dia difícil. É essa confiança que nos dá força quando tudo ao nosso redor parece que está a cair. Quando tudo parece que está a desmoronar-se. Quando aquilo que eram os nossos desejos parece que não acontecem. Quando aquilo que estávamos à espera vem exatamente na direção contrária. É porque Tu és a nossa direção. É porque Tu és o nosso suporte. É porque Tu és a nossa rocha eterna. É porque Tu és o nosso fundamento, a pedra angular, onde tudo está. Senhor, nós hoje declaramos que não queremos ser torres de Babel individuais, que crescem à sua maneira, que se viram para onde querem, que tomam a direção que acham que devem tomar, fora do que é o plano de Deus, fora do que é o propósito de Deus. Hoje, se isso há no nosso meio, nós hoje decretamos a falência dessa torre de Babel na nossa emoção, no nosso interior, para que o Senhor seja a nossa torre forte. Essa torre que o Senhor nos diz lá no Salmo, a torre forte,
de quem poderá vir algo senão do meu Senhor, a minha torre forte, aquela torre para onde eu elevo os meus olhos e tenho a confiança e a certeza da vida eterna e do dia de amanhã. Hoje, Senhor, declaramos, é da nossa torre forte e não queremos ir para mais lugar nenhum sem ser para essa torre, habitar nessa torre e estar na tua presença, Senhor. É o que declaramos hoje no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos tomar os nossos lugares? Amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Mesmo numa manhã com muito frio, mas é muito bom estar junto. Amém. Como eu costumo dizer a brincar, há um lugar muito quente, mas eu não quero ir para lá. Não, não é as Maldivas, aí não me importava. Aí não me importava estar naquele quentinho das Maldivas, com aquela aguinha transparente e maravilhosa, quentinha. Não, mas o outro lugar quente, a água tem mais enxofre que outra coisa, e nessa eu não quero ir. Amém. Mais vale o frio. Aliás, a semana passada o Senhor ministrou-nos sobre irmos até à outra margem sem medo, não é? E a outra margem é uma margem gostosa à nossa espera. Amém. Então nós agradecemos também ao Senhor, porque hoje tem um dia bonito que Ele criou para nós. Hoje é um dia maravilhoso que o Senhor criou para nós, para cada um de nós, para nos rendermos, para percebermos a importância que há de fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Ai, bem. Naquele fim de semana que eu estive em Londres, eu fui no dia 14 e vim no dia 16. No sábado, eu penso que a maioria de vocês eu já partilhei, estive numa reunião muito, muito poderosa, uma reunião que demorou muitas horas, sobre o que seria um treinamento da próxima geração de líderes da igreja. Não daquela igreja de Londres, de várias igrejas de Londres, para preparar a futura liderança das igrejas daquele país e das nações, para não cometer os mesmos erros da liderança atual, da liderança mais antiga. Porque nós temos que ser sábios e aprender com os erros dos outros para não os cometer. E houve ali um conjunto de pastores, de reverendos, de pessoas muito relevantes e importantes que mostraram algumas fraquezas que tinham no início do ministério, algumas falhas, exatamente para que os outros não caíssem nelas. Ninguém se orgulhava disso, antes pelo contrário, mas foi uma experiência de vida e era importante perceber e passar isso para os mais novos. Mas também houve gente nova a dar palavra, que é interessante, gente com 20 e poucos anos a dar palavra muito, muito interessante, e até para os mais velhos mesmo. E logo a primeira apresentação foi feita por uma moça nova de 20 e poucos anos, chamada Lisa, e ela deixou uma palavra de Deus para a igreja, que até já foi colocada nas redes sociais, que é a seguinte: nesta estação, Deus requer arrependimento, renúncia e aliança. Eu não sei se já viram isso nas redes sociais da igreja. É uma palavra poderosa que Deus trouxe para a igreja. Requer arrependimento, renúncia e aliança. E quando ela deu esta frase, quando ela lançou esta frase lá na reunião, na mesma altura o Espírito Santo falou comigo e disse-me assim: eu quero que pregues sobre isto na igreja, no domingo. E eu fiquei todo contente porque disse: uau, fantástico. Estou com mais antecedência a saber o que vou ministrar no domingo. Fantástico. E querem saber o que é que Deus disse mais sobre isto naquela reunião? Não disse mais nada. E aí começa o pânico, que é: o que é que eu vou falar agora? Não é? Porque Deus disse o que era, mas não disse mais nada. Eu percebi que era algo que era importante para nos trazer. E fiquei com aquilo gravado, escrevi logo ali a frase, podia, com tanta coisa, esquecer, escrevi a frase no meu caderno. E aliás, quando cheguei aqui no domingo, uma das primeiras coisas que eu disse à Sandra foi: já sei o que vou pregar no domingo, porque Deus disse isto, isto e isto. Na verdade, não foi naquele domingo, porque Deus tinha outras coisas. E Deus testa a nossa paciência, Deus testa a nossa capacidade de ir pela sua vontade e não pela nossa. Porque não foi nada disso que aconteceu. Agora, uma coisa extraordinária que nós percebemos com isto é que mostra que Deus se está a mover profeticamente da mesma forma, seja aqui, seja noutra parte do mundo. Porque da mesma forma que lá está uma palavra, e esta palavra começa com esta estação, a Sandra nesse domingo estava aqui a ministrar sobre os tempos, sobre as estações, sobre como discernir os tempos. Portanto, nós percebemos e estamos gratos ao Senhor porque Ele nos dá o discernimento para estarmos sensíveis ao seu mover. E o corpo de Cristo tem que estar de uma forma uniforme a mover-se. Não somente nós como igreja local, o corpo de Cristo tem que estar em unidade, mas nós como igreja local, uns com os outros, também temos que ter essa unidade, temos que nos mover em unidade. Aliás, unidade foi uma das armas dos guerreiros que esta semana o Senhor nos ministrou no discipulado. Lembram-se? Havia 10 armas que cada guerreiro deveria ter. Uma delas era a unidade, importante. Mas então, como eu disse, naquela altura o Senhor falou-me o que queria que eu ministrasse. Eu achei que era logo no domingo. Passei a semana toda
a orar, a pedir direção ao Senhor e nada. Porquê? Porque o Senhor antes queria ministrar-nos sobre duas coisas muito importantes. Uma, a importância de sermos a figueira. Não é? Lembram-se? A figueira que está enxertada na vinha e que não está somente à sombra da vinha. O Senhor queria-nos dar esse entendimento, a importância de estarmos enxertados na figueira que é Jesus, mas também a importância de percebermos que temos que ir para a outra margem. Temos que sair da nossa zona de conforto, até atravessar algumas tribulações, passar por alguma tempestade, para chegar ao lugar que o Senhor quer. E eu depois, quando estava a preparar esta ministração, na sexta-feira à noite, percebi que estas duas ministrações eram fundamentais para que hoje o Senhor nos pudesse falar sobre arrependimento, submissão e aliança. Porque é um entendimento diferente. E não foi fácil fazer esta ministração, não foi fácil perceber aquilo que Deus foi falando, porque na realidade qualquer um destes temas, arrependimento, submissão e aliança, qualquer um dá pano para mangas, como se costuma dizer aqui, e cada um dava para vários domingos falar isoladamente. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que falasse da interligação em cada uma das coisas. O que é que o arrependimento está ligado à submissão, o que é que a submissão está ligada à aliança, o que é que a aliança está ligada ao arrependimento. Há uma ligação nisto tudo que eu sinceramente nunca tinha observado na palavra de Deus. E Deus mostra-nos estas coisas muito importantes e o alvo do Senhor é exatamente esse. Amém? Senhor Espírito Santo, agora que acabamos esta introdução, eu te peço que venhas tomar conta deste tempo, Senhor. Que não seja eu a trazer palavra humana, mas que sejas tu que possas usar a minha vida, usar a minha boca para trazer a ministração que tu sabes que tens que trazer. Não somente aquilo que tu me disseste, mas aquilo que tu queres transportar para o coração de cada um de nós. Fala com o teu povo nesta manhã, Senhor. Fala com o teu povo, mesmo em quem vai ver esta gravação depois, em qualquer momento, porque eu sei que esta palavra muda a nossa vida e nos ajuda a entender porque é que nem sempre tudo o que nós desejamos nós vivenciamos. Senhor, da mesma forma que eu fui ministrado por ti, ministra a tua igreja nesta manhã. Te peço, no nome de Jesus. Amém. É importante. Eu fiquei impactado enquanto o Senhor ministrava esta palavra. Eu queria pedir que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. São só 2 versículos. Logo os primeiros 2 versículos do capítulo 3. Mateus 3, vamos aos versículos 1 e 2. Porque é aqui que começa tudo. Diz lá assim, no versículo 1 do capítulo 3 de Mateus. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Isto é o princípio de todas as coisas. Arrependimento é o princípio de toda a mudança. Arrependimento é uma decisão. Arrependimento é um posicionamento. Eu atrevo-me até a dizer mais. Arrependimento é um ato de coragem que muda as nossas vidas. Porque nós, para nos arrependermos de algo, temos que decidir. Não é só porque vem o A que diz, não é só porque vem o B que diz, não é só porque vem o C que diz, não é só, com todo o respeito, não é só porque o Espírito Santo nos diz. O Espírito Santo diz-nos tanta coisa que nós não fazemos. Nós temos de tomar esse posicionamento, essa decisão e dizer assim: eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou falar mais aquilo, eu não vou tomar mais aquele comportamento, eu não vou mais tomar aquela droga, eu não vou mais tomar aquele álcool, eu não vou mais. É uma decisão e um posicionamento. E é só de quem é corajoso. Porquê? Porque quem não é corajoso não arrisca a fazer algo que, mesmo sabendo que é errado, está habituado a fazer e gosta daquilo que faz. Porque podemos estar enganados, mas gostamos daquilo que nós fazemos. E a Bíblia descreve o arrependimento exatamente como uma realização que nós temos profunda daquilo que são os nossos pecados. Nós temos que perceber que estamos a fazer coisas erradas e isso tem que trazer tristeza ao nosso coração. Se não trouxer tristeza, não há arrependimento. É essa tristeza que nos mostra que temos algo errado e é essa tristeza que nos leva a mudar completamente. Não estou a dizer que é imediato, porque é um processo, a gente não consegue muitas vezes logo, mas que nos leva a mudar completamente os nossos pensamentos e as nossas ações. Nós podemos não conseguir no dia seguinte, se calhar até falhamos. Daí a 2 dias, se calhar voltamos a falhar. Mas no nosso coração já foi interiorizada uma decisão que é: eu vou mudar, eu não quero mais aquilo. Porque senão não há arrependimento, senão há uma conversa que nós temos. E o que é que a Bíblia nos ensina quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? No nosso coração tem que estar um arrependimento. É aquilo que a boca diz, no coração tem que estar
com sinceridade. Senão, nós estamos apenas a fazer um espetáculo para que alguém veja. Mas no nosso interior não aconteceu nada. E o que é que isto vai trazer? Nada. Ficamos exatamente na mesma. Então, após sermos chamados por Deus, o arrependimento é realmente o ponto inicial da nossa relação com Ele. Sem arrependimento, nós continuamos separados de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não sou só eu. Não é só tu. Todos. Porquê? O nosso avôzinho Adão, a nossa avózinha Eva, criaram essa matriz natural. Então nós descendemos deles em pecado. Nós nascemos em pecado. Somos concebidos em pecado. Independentemente dos nossos pais serem casados, de nós sermos casados, independentemente disso. Não estou a falar sequer disso. Somos concebidos porquê? Porque a nossa matriz humana está concebida em pecado. Está feita em pecado. Então, esse é o nosso princípio, infelizmente. Então, sem arrependimento, não podemos ser salvos por Jesus. Sem arrependimento, nós não podemos dizer... Aliás, nós podemos cantar que nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, como cantámos há pouco. Mas se não houver arrependimento, são palavras lançadas ao vento. Agora, quando há arrependimento, nós podemos dizer isso. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Se achas, por algum motivo, que Deus nunca fez um milagre na tua vida, eu hoje venho-te aqui dizer que estás completamente enganado, completamente enganada. O primeiro milagre que Deus fez na tua vida foi o arrependimento que gerou no teu coração. Porque é um milagre. É um milagre a gente deixar de roubar quando fomos habituados a vida inteira a roubar. É um milagre a gente deixar de se drogar. Durante 5 anos, ou 10 ou 20, vivíamos da droga e do roubo e do assassínio. É um milagre a gente deixar de ser adúlteros se éramos adúlteros. É um milagre. Porquê? Porque gerou o Espírito Santo em nós, como eu disse, essa coragem, esse arrependimento. E o arrependimento é um milagre. A Bíblia nos diz isso. Nós vimos que a oportunidade do arrependimento é o primeiro presente que Deus nos dá. O segundo presente que Deus nos dá é a salvação. Porque quando a gente se arrepende e aceita Jesus, vejam bem, eu não aceito Jesus sem me arrepender. Eu primeiro arrependo-me. Primeiro milagre de Deus, um presente que Deus me dá. Segundo presente, a vida eterna, a salvação. A possibilidade de ter uma vida com Cristo, uma vida de comunhão. Então, isto só é possível quando Deus nos chama. Quando Deus toca no nosso coração, mas quando o nosso coração está sensível para ouvir a voz de Deus e diz, sim, eu quero. Eu não sei como fazer. Eu conheço o testemunho de uma pessoa que estava presa quando aceitou Jesus. Tinha uma vida o mais devassa que a gente possa imaginar, ligada a tráfico de droga, tudo. E essa pessoa aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e essa pessoa diz mesmo assim, eu não tinha nada a perder, porque não experimentar algo, porque eu achava que a vida que eu tinha não era boa, mas era a minha vida, eu vivia aquilo. Eu não podia passar sem ser o chefe do tráfico, mas eu quis experimentar algo. No fundo, a pessoa diz, eu achava que não ia acontecer nada, mas Deus mudou a vida dele. E hoje é um homem de Deus nas nações. Porque Deus muda quando nós temos a tal decisão e a coragem de aceitar. Porque é Deus que nos dá esse presente. Então, o primeiro passo é reconhecer que há alguma coisa em nós que está errado. O primeiro passo é reconhecer que há pecado. O primeiro passo é mudar um mau hábito. Ou evitar esse mau hábito. Evitar agir errado. Evitar falar errado. Evitar comportar errado. Esse é o primeiro passo. Admitir o problema na sua existência. Não achar que, não, eu sou assim porque o mundo me fez assim. Não, eu sou assim porque sou fruto do meio ambiente, sou fruto da má educação que me deram, dos maus princípios. Claro que isso tudo contribuiu, mas as decisões foram sempre nossas. Eu uma vez ouvi uma frase, sinceramente já não me recordo, uma frase impactante num congresso onde eu fui há uns anos, em que esse pastor dizia que não há força mais poderosa. A força mais poderosa que a gente imagina, nem no céu nem na terra, obriga o homem a pecar. Nem Deus pode obrigar o homem a pecar. Porquê? É uma decisão nossa. Nós podemos sempre decidir fazer ao contrário. Não estou a dizer que o mundo não nos condiciona muitas vezes, mas a decisão é nossa. Então esse é o primeiro passo, é reconhecer isso. Ter força de vontade para admitir as nossas falhas. Não pôr a falha no pai, no avô, não. Somos nós. O resto nós vamos perdoar e avançar. Esse é o primeiro passo do arrependimento. Eu sei que hoje em dia, no mundo de hoje, falar de pecado não é um tema popular. Eu sei que, infelizmente, muitas igrejas, cada vez se fala menos de pecado, com medo que as pessoas fiquem magoadas e saiam da igreja. E depois eu tenho menos 10 pessoas, tenho menos 20, tenho menos 100, tenho menos 500. O que acontece é que para ter esses 500 na igreja, são 500 que não vão entrar no céu um dia. Mas isso ninguém pensa nessa responsabilidade. Eu prefiro ter a responsabilidade de sair toda a gente, porque não gosta da administração do pecado,
Mas não é por mim que elas não vão para o céu. Porque eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda fazer. E a gente pode falar de pecado sem magoar. A gente pode falar de pecado sem humilhar. A gente pode dizer que a pessoa é uma pecadora sem humilhar. Jesus, sempre que falou com alguém que era um pecador, Jesus não o humilhou nem tratou mal. Jesus chegou àquela mulher que nem sabia já quantos maridos tinha, nem quantos homens tinha, ou iria ter, ou já teve, aquela mulher samaritana. E Jesus fez o quê? Chamou-lhe nomes, disse que ela não... Não, só lhe disse, pois é verdade, nem esse homem que tu tens agora é teu. Só disse isto, não humilhou. E só lhe disse o quê? Vai e não peques mais. Eu creio que aquela mulher mudou Samaria. Eu creio que aquela mulher levou vivamente. Porquê? Porque nós podemos dizer a verdade sem humilhar. Podemos dizer a verdade sem tratar mal. A mulher adúltera, outro exemplo. Eles levaram a mulher apanhada em adultério, convencidos que agora vamos ter aqui o espetáculo do ano. O que é que Jesus fez? Simples. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não disse que ela não era pecadora. Jesus não disse que ela não semeou algo que vai colher. O que Jesus disse é, o amor de Deus é mais importante do que o pecado onde está a pessoa. Não estou a dizer que o amor desculpa. Estou a dizer é que devemos tratar as coisas com a sua devida relevância e importância. Atrás de um pecador, ou melhor, um pecador engloba uma pessoa. Uma pessoa é uma criação de Deus. Eu não posso humilhar a criação do Criador. Senão estou a humilhar o Criador. É algo que é assustador eu saber que através da humilhação que eu faço a alguém, eu estou a tratar mal quem criou essa pessoa. Se nós pensarmos isso, percebemos porque é que Jesus nos disse amar ao próximo como a si mesmo. E, Deus, sobre todas as coisas, está tudo ligado. Se nós não percebermos isso, se nós como igreja formos uma igreja que não diz as verdades com medo das pessoas serem magoadas, ou o oposto, que é aquela igreja que está sempre a atirar a pedra a toda a gente, meu Deus, não foi para isso que Deus criou a igreja. Eu acho que não foi. Eu acho que Deus criou a igreja, acho que não tenho a certeza, Deus criou a igreja como a casa dele, onde os que não se sentem bem têm que mudar ou sair. Mas os que se sentem bem sabem que com as suas falhas Deus vai trabalhando, Deus vai cuidando para que um dia possam ser aqueles que jogam as coroas aos pés dele, como aqueles 24 anciãos. Para isso é que a igreja existe. É aquilo que Deus fala ao meu coração. Mas, voltando aqui à parte das igrejas que não falam em pecado, eu sei que é mais bonito falar de bênçãos e de vitórias, porque toda a gente fica satisfeita, mas depois quando chegam para casa, no dia seguinte não vão ter nenhuma bênção nem nenhuma vitória, porque têm um pecadão imenso nas costas, ou vários. E isso não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é, estás em pecado, o Senhor vai trabalhar sobre ti, queres trabalhar, vamos te ajudar. Para quê? Para que tenhas as bênçãos e as vitórias. Uma coisa não tira o lugar da outra. Mas enquanto não houver arrependimento, lamento imenso informar, mas na minha Bíblia não diz que há bênção e vitória. Enquanto não houver mudança, não há. E Deus chamou-nos para falar da sua palavra, seja agradável ou não seja agradável. Por isso o Senhor hoje nos vem falar do arrependimento que devemos ter no nosso coração. E uma coisa que eu nunca me vou querer arrepender é de não trazer a palavra que o Senhor manda só porque alguém pode não gostar. Eu isso, sinceramente, espero nunca me arrepender disso. Então, o que é que diz lá? Que nós lemos logo no início. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Se queremos que o reino de Deus chegue à nossa vida e à nossa casa, tem que haver arrependimento em cada um de nós. Esta é a verdade. Não dá para fingirmos que tudo está bem se de facto não estiver bem. Não dá para nós... Nós até conseguimos manter o sorriso uma hora, um dia ou uma semana, mas chega um dia em que o sorriso cai, a máscara cai e nós não conseguimos manter. Porquê? Porque não estamos bem. E o Senhor nos diz isso hoje. Não dá para continuar na rota de engano. Temos que mudar de rota e ir para a margem certa. Temos que mudar a nossa rota e caminhar para o lugar certo de Deus. Houve alguém já há uns anos que definiu o arrependimento como a verdadeira tristeza sobre o pecado. E é verdade. Temos de ter esse esforço sincero para abandonar o pecado e é preciso o arrependimento. Mas o arrependimento genuíno envolve 3 coisas que eu queria mostrar hoje. Eu não vou falar sobre arrependimento, como eu disse, mas há aqui alguma base bíblica que nós temos que trazer para saber onde é que estamos. O arrependimento genuíno envolve 3 elementos, por assim dizer. Um deles é o nosso intelecto, outro é as nossas emoções e outro é a nossa vontade. Se o nosso pensar, as nossas emoções e a nossa vontade, o nosso agir não estiverem alinhados, não conseguimos ter arrependimento. Se só tivermos nós não vamos conseguir ter o arrependimento. Então nós temos que perceber isso. Porquê? Porque é através do nosso pensar que nós reconhecemos que estamos errados, que estamos na rota errada. Primeiro elemento, o pensar, o intelecto. O segundo elemento, se este reconhecimento não gerar tristeza no nosso coração, as emoções,
Nós não entendemos a importância do arrependimento. E por fim, a vontade. Nós temos que ter vontade de mudar de rota. A tal decisão que temos que ter. Então nós temos que ter consciência do pecado. O pecado tem que nos trazer tristeza e temos que ter essa decisão de mudar. E estes três elementos juntos é o que fazem a diferença. E a minha pergunta para nós hoje, igreja, é como é que nós estamos com estes três elementos? Estes três elementos estão perfeitamente alinhados em nós? O pensar, o sentir e o agir? Se não estão, nós temos que alinhar. Amém. Eu não estou, como eu disse, não estou a apontar o dedo a ninguém. Estou sim a levar-nos a uma reflexão fundamental para o nosso crescimento, para que a nossa vida cristã seja a correta, seja o certo. Eu vou dizer uma coisa que tu se calhar não sabias, mas a última mensagem que o Senhor Jesus deixou à sua igreja é sobre arrependimento. A última mensagem que Jesus deixou à igreja, que está lá no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. A Bíblia, de capa a capa, tem muita frase, muita palavra sobre arrependimento, mas a última que Jesus nos deu está lá em Apocalipse 3,19 e diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu vou ler novamente. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Prestem bem atenção. Aqueles que hoje vivem nesse tempo de graça, vivemos na dispensação da graça, aleluia, que bom. Mas que acham que hoje só se vive no tempo da graça e do amor, toda a gente prega, só o Senhor Jesus isto, é só o amor, só não sei o quê. Jesus está aqui a dizer que vai castigar. Jesus diz que repreende e castiga quem? Os que ama. Não é os que Ele não ama, é os que ama. Porquê? Porque Ele quer que as nossas vidas não se percam. Então, sem arrependimento não há submissão, que é a segunda parte. Porque é que está ligado uma coisa à outra? Eu não posso ser submisso ao Senhor Jesus se eu não tiver arrependimento. E é isso que o Senhor hoje nos está a dizer. Que Ele, sim, vivemos no tempo da dispensação da graça, vivemos no tempo do amor, sim. Mas tem que haver arrependimento, senão é o próprio Jesus. É o mesmo Jesus que intercede por nós 24 horas por dia. É o mesmo Jesus que está sentado no trono da graça. É o mesmo Jesus que deu a vida por nós. É. Mas Ele diz em Apocalipse que nos repreende e nos castiga porque nos ama. Então, para quê? Para que possa haver submissão. E entramos no segundo ponto. Arrependimento, que é o fundamento, submissão. Como é que nós temos submissão? Esta é a grande verdade. Sem arrependimento não há submissão. Tudo começa por aí. Nós não seremos submissos ao Senhor Jesus se não nos arrependermos da vida que levávamos e se não buscarmos mudança. Como é que eu posso dizer que eu sou submisso a alguém que me ensina a amar o próximo como a mim mesmo e a Deus, o Pai, sobre todas as coisas, se eu tenho uma vida de pecado? Se eu faço aquilo que não é certo? Se eu não sou um bom pai, se eu não sou um bom marido, se eu não sou um bom filho, se eu não sou uma boa mulher, se eu não sou um bom empregado, se eu não sou um bom discípulo de Jesus, se eu não sou um bom membro da igreja, como é que eu posso ter isto tudo mal e dizer sou submisso a Jesus? Devo estar a brincar. Mas Jesus nos diz que Ele castiga e repreende aqueles que fazem coisas erradas. Então nós temos que entender essa importância. Porque para experimentarmos o que o Senhor tem para esta estação, foi assim que começámos hoje, nesta estação Deus requer arrependimento, submissão e aliança. Então, para experimentarmos o que o Senhor tem para esta estação, tem que haver arrependimento e tem que haver submissão. Sabes qual é o oposto de submissão? O oposto de submissão não é insubmissão, embora possa parecer. O oposto de submissão, espiritualmente falando, é rebelião. Quem foi a primeira pessoa conhecida que foi rebelde? Nós sabemos. Era o querubim ungido. Foi o primeiro a ser insubmisso, não, a ser rebelde. É forte, não é? Mas a Bíblia ensina-nos isto. A Bíblia diz-nos que quem não é submisso é rebelde. Claro que o mundo foi tentando ao longo dos tempos, ao longo da nossa vida, nós fomos tentando ser convencidos pelo mundo que não é bem assim. Nós temos o direito de fazer as coisas à nossa maneira. Vou-te dizer uma coisa. Temos todo o direito de fazer as coisas à nossa maneira. Depois também temos o direito de colher uma coisa que não estávamos à espera. Eu tenho o direito de saltar do primeiro andar da minha casa cá para baixo? Tenho. Tenho o direito de partir as pernas? Quase de certeza. Não é um direito, pronto, é uma consequência. Eu posso fazer realmente o que eu quiser? Posso. E depois tenho que me aguentar ao que acontece e depois não vale a pena dizer Deus não me deu a mão. Amigo, Deus não te mandou subir a janela. Não é?
Portanto, nós não podemos pôr Deus naquilo que são as nossas decisões. Quando nós somos submissos a Jesus, nós não saltamos do primeiro andar. Nós descemos a escadinha e chegamos cá abaixo. Porque é o que Jesus faria. Nós temos que fazer aquilo que Jesus faria. Tão simples quanto isso. Deixem-me dizer uma coisa. Lúcifer, como eu disse há pouquinho, também teve o direito de fazer as coisas à sua maneira. E fez. Fez uma rebelião nos céus. Tentou tomar o lugar de Deus. E foi expulso dos céus e da presença de Deus. Nós podemos sempre fazer as coisas à nossa maneira. Adão, falámos há pouquinho do nosso avô Adão. Fez ou não fez as coisas à sua maneira? Fez. Eva fez as coisas à sua maneira ou não fez? Fez. O que é que Deus disse? Tudo é vosso. Tudo quer dizer tudo. E depois Deus disse, mas aqui, esta árvorezinha aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam porque vão morrer. Deus não disse, não comam porque eu não quero. Deus até justificou, coisa que não precisava de justificar, mas para ser claro, Deus justificou, porque vocês vão morrer. Imagina que hoje alguém te diz assim, tu dizes assim, eu vou saltar do telhado ali da casa porque eu acho que, não é que eu tenha aqui umas asas, mas eu tenho visto muitos filmes do Homem-Aranha e eu consigo saltar. O que é que alguém te vai dizer? Não faças isso porque vais cair e vais-te magoar. É ou não é? Ou é, não, eu não quero que saltes. Não, é-me indiferente que saltes ou que não saltes. Não sou eu que salto. Não é? Se desse essa opinião a alguém, é indiferente. A questão é a gente virar as costas para não ver o drama, mas é porque pode morrer. Deus foi igual. Podes morrer. Vais morrer. Ou seja, Deus não quis a árvore para ele. Pensa bem uma coisa comigo. Se Deus quisesse que aquela árvore fosse exclusiva de Deus, Deus tinha colocado lá no jardim? Não. Para quê? Deus é o Senhor de todas as coisas. Porquê é que tinha que colocar ali no jardim com o homem? Porque Deus queria mostrar ao homem o que é lícito e o que não convém. Aquilo que Jesus ensinou mais à frente, Deus ensinou logo no início dos tempos. Tudo vos é lícito, mas nem tudo te convém. Ouve as minhas palavras que eu só te quero proteger. Mas o homem deixou-se tentar e fez as coisas à sua maneira. E então fez o quê? Foi rebelde, não foi submisso. Portanto, temos esse exemplo. Jesus teve ou não teve também o direito de fazer as coisas à sua maneira? Teve. Mas Jesus escolheu não fazer à sua maneira. Jesus escolheu ser submisso ao Pai. Eu só faço aquilo que o meu Pai faz. Eu só falo aquilo que o meu Pai fala. Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Estas são as frases de Jesus. Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto e fica lá 40 dias e 40 noites, e o diabo vem tentá-lo, Jesus em nenhum momento disse assim, não, eu não faço porque eu não quero. Não, eu não faço porque eu não quero. Não, eu não faço porque eu não quero. Jesus foi tentado 3 vezes. Ele nunca respondeu isso. Ele respondeu como? Com a palavra de Deus. Ele não disse que não pela sua vontade própria. Ele não justificou nada com a sua vontade. Justificou tudo com a palavra de Deus. É a mesma palavra que diz para não comer daquela árvore. Ou seja, é isso que o Senhor espera de nós. Submissão é eu não fazer as coisas que eu quero, eu não falar como eu quero, mas eu falar como Jesus falava. Eu agir como Jesus agiria. Isso é submissão. Tudo o que saia fora disto é rebeldia. Porque não estou a comportar-me como Jesus se comportava. Ou seja, eu até me posso ter arrependido. Sem arrependimento, isto é uma coisa que tem que ficar gravada no nosso coração. Sem arrependimento eu nunca vou ser submisso. Se eu não me arrepender realmente daquilo que me impede de fazer o certo, vai haver sempre lá uma pontinha que me vai fazer fugir da submissão. Mas se eu me arrepender genuinamente, eu vou-me submeter à vontade de Deus, à vontade de Jesus, e vou ter prazer em fazer isso. Porque entendo que aquilo é o melhor para mim. Ser submisso à palavra e ser submisso à autoridade é algo que é importante para nós. O que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que andar em submissão é andar em bênção. Não deixes que ninguém te convença do contrário. Não deixes que ninguém te diga és um totó, como se diz aqui em Portugal, ou és um frouxo, ou és uma frouxa, és uma não sei quê, és uma Maria vai com as outras, fazes tudo o que eles lá na tua igreja te dizem, fizeram-te uma lavagem ao cérebro. Digo, olha, quem gosta de tomar banho? Eu gosto imenso de tomar banho. No verão, mais para o fresco, de inverno, mais para o quentinho. Sabe bem ou não sabe? Se Deus me lavar o cérebro, deve ficar bem melhor também. Então, se eu para estar numa igreja tenho que ser lavado o cérebro, para já, nenhum de nós vai lavar porque a gente não consegue. Que Deus lave o cérebro, que Deus lave o coração, que Deus lave a boca, que Deus lave os olhos, para ficarmos bem. Porque as lavagens de Deus na minha vida são maravilhosas e é aquilo que me faz ser melhor hoje do que eu fui ontem. Mas o mundo tenta nos convencer,
andas com essas coisas, essas manias. Isso era no antigamente, hoje já não se usa. O antigamente foi o Adão e Eva. Eu não quero ser isso antigamente. Eu quero ser o homem e a mulher de hoje que mudam a história, que mudam o mundo. Porquê? Submisso à autoridade de Deus. Andar em submissão é andar em bênção. Andar em rebeldia é andar em maldição. É o oposto. É tão fácil de entender. Submissão, bênção. Rebeldia, maldição. É fácil de entender. Nem que seja por aí, a gente tem que perceber o que é o melhor para nós. E se ouvires alguém desses supostos pregadores da verdade na internet que te dizem o contrário, podes logo tomar nota desse nome e pôr um risquinho. É alguém que não lê a palavra de Deus. É alguém que vive de acordo com os seus princípios e com a sua palavra. Não com a palavra de Deus. Porque Deus ensina-nos a ser submissos. O Senhor ensina-nos lá em Deuteronômio o que fazer para ter bênção. E o que se eu não fizer, o resultado. E Deus dá-nos um conselho. O mesmo conselho que Deus deu a Adão e Eva. Vai pelo lado da bênção. Porque é melhor para ti, meu filho. É isso que Deus quer. Queres viver uma vida vitoriosa? Anda em submissão ao Senhor Jesus. Queres viver uma vida de bênção? Anda em submissão ao Senhor Jesus. E o que é submissão? A submissão está ligada, deixa eu ver como é, à condição e disposição de obedecer, de se sujeitar, de aceitar o que nos é proposto ou até imposto. Ou seja, a submissão muitas vezes é algo que me é imposto porque eu não concordo com ela. Não é? Eu posso não concordar com algumas coisas que Deus me diz. Porquê? Porque não tenho esse entendimento ainda. Não cresci espiritualmente, não tenho maturidade para chegar lá. Então, quando Deus me manda fazer uma coisa com a qual eu não concordo, mas se eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, eu até por essa imposição da palavra eu devo fazer. Mais à frente eu vou entender isso. Deixem-me dar-vos um exemplo de uma situação que aconteceu comigo quando eu me converti. Eu converti-me num domingo, no primeiro domingo que fui à igreja, converti-me e quando chegámos a casa, estávamos a almoçar e a Sandra, que já era convertida, estávamos a falar de várias coisas que ela me foi explicando e não sei o quê, e ela disse, agora temos que entregar o dízimo. E eu disse-lhe assim, ok. E ela perguntou-me, sabes porquê? Não faço a menor ideia, mas tu me estás a dizer e tu conheces a palavra de Deus, eu vou acreditar. E a partir daí comecei a fazer. Demorei algum tempo a entender. Demorei porquê? Porque não conseguia perceber. Porque eu acho, não tenho a certeza, uma das grandes armadilhas subtis que o diabo teve neste mundo para que as pessoas não entreguem o dízimo foi o momento em que, há uns 40 anos atrás, a Igreja Católica formalmente disse que não era preciso entregar o dízimo. E como a maioria de nós tem como referência a Igreja Católica, no nosso coração ficou gravado que não é preciso porque Deus não precisa. E então, como infelizmente também temos alguns maus exemplos nas igrejas evangélicas, o que o mundo diz é a igreja evangélica só serve para extorquir dinheiro às pessoas. Infelizmente, alguns é verdade, a grande maioria não é assim. Graças a Deus. Portanto, eu, no início, debatia-me com isso. Aliás, os meus pais já eram convertidos e eu questionava porque é que eles entregavam o dízimo, eles até tinham dificuldade financeira. E eu, depois, uns anos mais tarde, percebi, porque eles perceberam a essência da palavra. E eu também percebi. Mas isto é para dar um exemplo, não que eu seja melhor que ninguém, que há coisas que a gente não entende, mas se nós acreditamos que a Bíblia é verdadeira, a gente deve fazer. Porquê? Só estamos a ganhar com isso. Estamos submissos à palavra de Deus e à direção de Deus. Portanto, se algum de nós não entende ainda alguma coisa, fale connosco para nós ajudarmos basta a palavra de Deus a entender. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo é que nos vai trazer esse entendimento, mas que a gente possa acreditar que tudo o que lá está é verdade e que a gente tem que obedecer e sujeitar-se. Isso é submissão. Até porque o Senhor Jesus nos diz que o seu jugo é suave e leve. Então, Jesus nunca nos vai pedir algo que a gente não possa fazer. Jesus nunca nos vai dar uma carga maior do que aquela que a gente pode levar. Jesus nunca nos vai dar uma carga maior que aquela que o mundo nos dá. Não. Até porque a do mundo nos leva para a perdição e a de Jesus nos leva para a bênção. Portanto, temos que entender isso. Submissão e arrependimento são fundamentais para o nosso crescimento. Aliás, porquê é que a gente tem que submeter à palavra de Deus? Porque o Senhor é claro lá em Lucas 9:23, quando diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz diariamente e siga-me. Então, o negar a si mesmo é a melhor forma que eu tenho de me submeter a Jesus. Se eu gosto de fazer algo que é contrário à palavra de Deus e eu ainda não tenho entendimento disso, mas sei que não é correto, meu Deus, é tão fácil, eu nego-me a mim mesmo e faço a vontade de Deus.
E mais para a frente eu vou com certeza entender porque é que aquilo é errado. Eu hoje ainda não entendo. Hoje ainda sou um bebê na fé. Eu converti-me ontem, ou há um mês, ou há 2, ou há 1 ano, ou 3, ou 4. Eu ainda não entendo tudo, mas se a Bíblia diz que não é correto fazer isto, eu tenho que acreditar e submeter-me. É isto que é o Lucas 9:23. Porque a gente andar aí a propagar à boca cheia, perdoem-me a expressão, eu isto, eu aquilo, eu aquilo outro, mas quando chega à parte de eu me negar, onde é que está a parte em que eu me nego? Não, eu tenho que manter a minha individualidade. Desculpem lá, se a gente tem que manter a nossa individualidade, Jesus não tinha ido à cruz, nenhum de nós estava aqui hoje. Ele mantinha a individualidade dele, continuava a fazer os seus milagres, continuava a trazer bênção à terra, continuava a falar a palavra de Deus, continuava a mudar vidas, continuava a mudar nações, tinha acompanhado o apóstolo Paulo pela Ásia toda e tinha sido transformado, mas nenhum de nós tinha vida eterna. E ele fazia o que ele queria. Fora da palavra de Deus, não. Mas fora da autoridade de Deus, sim, porque era a parte dele. E ele fez o que estava na palavra de Deus e o que estava na autoridade de Deus. Isso é que é ser submisso. É isso que a gente tem que entender. Negarmos a nós mesmos é isso mesmo. O exemplo de Jesus é fantástico. Temos que nos seguir esse exemplo, submetermos como Jesus. Porque não há forma da gente estar perto dele sem... E não absorver o que ele tem, não viver. Ou seja, podemos ser como a figueira. Está aqui, apanha a sombra toda gostosa da vinha, mas não ganha a vida que a vinha tem. Não aproveita, no bom sentido, aquilo que a vinha lhe dá. Agora, o que nós não podemos é ser submissos a Jesus, mas fazer a nossa vontade. Fazer o que eu quero. Não, eu gosto de gritar. Não, eu gosto quando chego a casa, abro a porta, dou 2 murros na mesa, porque estou na minha casa ali ou uma coisa. Jesus fez isso alguma vez? Viste isso em algum sítio na Bíblia? Então, homem que diz isso não está a ser submisso à palavra de Deus. Não está a ser submisso a Jesus, a sua casa, os seus vizinhos, os seus amigos não veem Jesus nele. Podem ver outra pessoa qualquer, mas não Jesus. Podem ver o Pedro colérico, o Pedro da Bíblia, não é isto, ok? O Pedro todo colérico, corta a hora. Podem ver esses todos. Mas eu quero é que vejam Jesus em mim, que não vejam nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, muito menos Judas. Então, nós temos que perceber isso. Nós temos que ser submissos. Submissos quer dizer o quê? Comporto-me como eu quero? Não. O que é que Jesus faria no meu lugar? A decisão que nós temos que fazer, aquilo que temos que pensar sempre é, perante um problema, perante uma dificuldade, perante uma afronta, perante uma ofensa, o que é que Jesus faria no meu lugar? E aí eu estou a ser submisso àquilo que Jesus me ensinou. Posso ainda não fazer isto sempre? Posso, porque não sou perfeito. Mas tem que estar no nosso ADN. O arrependimento e a submissão. Se não, deixem-me dizer-vos uma coisa que se calhar é forte e que vai chocar alguém. Se eu não for assim, além de ser rebelde, vou dizer uma coisa. Eu sou um falso e um hipócrita. Porque ao domingo é só aleluia, glória a Deus, e de segunda a sábado é aleluia e glória a mim. E isso não pode ser. Não pode ser. Então, além de ser rebelde, sou falso e um hipócrita. Como no outro dia eu vi aí nas redes sociais uma palavra muito forte, que é de que serve ser um santo na igreja e um demónio em casa. E infelizmente muitos, de que serve ser um santo na igreja e um demónio em casa. E infelizmente muitos são os santos espetaculares na igreja, mas quando chegam a casa não há santidade nenhuma, não há submissão a Jesus. Porquê? Porque se vive das aparências. Jesus não quer que a gente viva das aparências. Esta estação requer arrependimento, submissão e aliança. É isso que temos que perceber. Eu sei que esta palavra é forte, mas sabes uma coisa muito forte também? É o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Foi ainda mais forte do que esta palavra em que eu estou a dizer que nós... Não estou a dizer que nós somos, estou a dizer que nós não podemos ser nem rebeldes, nem hipócritas, nem submissos, nem falsos. Temos que ser verdadeiros. Então, se estás disposto, se estás disposta a ser verdadeiramente submisso ao Senhor, hoje é o dia que o Senhor nos está a dar para nós podermos acertar algumas coisas que ainda não estão bem. Se isto ainda não... Os dedos não ficam todos, a gente possa entrelaçar as coisas da forma correta. Que a gente possa entrelaçar como submissos à palavra de Deus. Submissos à autoridade do Senhor Jesus. Hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de conversão nos nossos corações. E quem não tiver arrependimento nesta estação, genuíno, e não for submisso ao Senhor Jesus, não vai experimentar a aliança que Deus tem para connosco. Deus quer renovar coisas connosco. Deus quer fazer coisas diferentes connosco. Connosco, igreja. Contigo individualmente, contigo enquanto família, mas também contigo enquanto igreja. Deus quer fazer coisas novas. E só experimentamos isso nesta estação. E eu não sei dizer se esta estação é este mês, é este ano. Eu sei que esta estação não é uma coisa que se esgota nem neste mês, nem neste ano.
Eu sei que esta estação é o tempo que o Senhor tem para que o reino dos céus possa chegar. Esse é o entendimento que o Senhor gerou no meu coração. Esta estação é... E o Senhor tem-nos ministrado há semanas atrás já sobre isso, que nos entregou as chaves do reino dos céus, para que a gente possa começar a ver o que é o maravilhoso, que aquilo que Jesus fazia de uma forma natural no seu ministério durante 3 anos e meio, a gente veja como forma natural na nossa vida. E só isso é a estação que está a chegar. Isso é a estação que requer arrependimento, submissão e aliança para experimentarmos o reino de Deus, o reino dos céus, de forma profunda, real e constante na nossa vida. E isso tem que acontecer se houver conversão nos nossos corações. E aí sim poderemos experimentar isso. Eu quero viver esta estação. Eu quero viver este tempo em que sei que vai haver lutas. Vai. Ainda esta semana estávamos lá a falar com as pessoas da Igreja de Londres e falou-se de várias coisas e a reverenda perguntou-nos se nós estávamos preparados para a guerra espiritual que vinha aí. Se ela diz isto, ela deve saber alguma coisa que a gente não sabe, não é? Então quer dizer o quê? Temos de estar mais submissos à palavra de Deus. Tem que haver verdadeiramente um arrependimento genuíno, porque aquele que foi expulso dos céus não se contenta quando vê que há gente que está a mudar. Aquele que foi expulso dos céus e que foi para as profundezas do inferno, que tem um império, mas não tem as chaves, não é? É uma humilhação muito grande, não é? Eu dizer que tenho uma casa e eu não tenho a chave, e haver alguém que lá pode entrar quando quer, é uma humilhação para qualquer um de nós. Agora vejam para quem tem um império. Não está claramente satisfeito com o rumo que as coisas estão a tomar. Mas eu sei que há um que fez isto assim por mim e por ti, que está muito satisfeito com o rumo que as coisas estão a tomar. E esse Jesus merece tudo. Esse Jesus a quem a gente deve ser submissos. E a minha responsabilidade é ajudar cada um de nós a viver esta estação. É Deus quem vai fazer, mas a gente tem essa responsabilidade de ajudar, de ensinar, de acompanhar, de puxar a orelha se for preciso, para que a gente possa viver essa estação. Eu sei que talvez tenhas um historial de vida em que nem sempre tiveste esta facilidade de ser submisso. Eu sei que talvez tenhas tido dificuldade desde criança a ser submisso a uma autoridade, porque a autoridade que tu vias não era exemplo em nada. E se calhar isso gerou-te essa dificuldade, seja com os pais depois, ou melhor, seja com os pais ou com alguém que te criou, e isso depois repercutiu-se no casamento, repercutiu-se na vida secular, sei lá, com as autoridades, com a igreja, porque é aquilo que ficou gravado em nós. O mundo ensina-nos de uma forma científica que os primeiros 7 anos de vida de uma criança é como se fosse uma folha em branco em que vai ser impresso pequenas coisas do seu caráter, que é o quê? O que ela vai absorvendo, o que ela vai vivendo, o que ela vai sentindo. Isso grava no seu caráter. Então, se nós tivermos maus exemplos de autoridade, maus exemplos de várias coisas, nós vamos ter dificuldade em aceitar a autoridade de alguém. Acima de tudo, a de Jesus. Porquê? Porque achamos que Jesus já fez tanta coisa boa, porque é que eu tenho que me sujeitar? Porque não está diariamente connosco. Está em espírito, mas não está a falar connosco. E nós, como seres humanos, temos essa dificuldade muitas vezes. Então, é natural que a gente tenha essa dificuldade. Ainda por cima, porque nós vimos da tal matriz de pecado de Adão e Eva. Portanto, não é vergonha nenhuma nós dizermos assim: eu tenho dificuldade em ser submisso. Eu tenho dificuldade em ser submisso à vontade de Jesus. Eu tenho dificuldade em ser submisso ao meu marido, à minha esposa, ao meu pai. Eu tenho dificuldade em ser submisso a uma autoridade na igreja. Não é vergonha. É tratamento. E Deus vai nos tratar nesse sentido, porque Deus quer que a gente tenha esta estação com Ele, porque o tempo está-se a aproximar. E o reino dos céus tem que vir para que o mundo tenha mais uma oportunidade de perceber a diferença que há entre quem jaz no maligno e quem tem Jesus. E nós temos esse papel e essa relevância e essa importância. E nós podemos mudar. Temos dificuldade em ser submissos, nós podemos mudar. O Senhor Jesus nos ajuda. Podemos decidir não aceitar mais isso. Até te digo mais, podemos decidir quebrar esse legado. Se em nós há essa questão da insubmissão, que hoje na autoridade do nome de Jesus isso seja quebrado. Se isso se tornou numa fortaleza de mente, se isso se tornou numa fortaleza no nosso coração, no nome de Jesus eu declaro o fim dessa fortaleza hoje, para sermos submissos à vontade de Deus, sermos submissos às autoridades e mais, para que esse legado não continue na nossa descendência, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos filhos dos nossos netos, para que quebre hoje isso, hoje para esse legado do insubmisso, como Adão foi insubmisso, rebelde. Hoje para esse legado em nós. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu não sei se tu achavas que quando Jesus diz que veio para termos vida e vida em abundância, que isso também era para os rebeldes e para os insubmissos.
como se diz lá no Brasil, sabe de nada, inocente. Ou como se diz aqui, deve estar totó. Achavas que a vida em abundância era para os rebeldes e para os insubmissos? Então, meu querido, a minha Bíblia estava errada, posso deitá-la para o lixo. Não. Então Jesus diz aqui que ele repreende e castiga os que ama. Desculpa lá. A vida em abundância que Jesus diz que nos dá, que nos promete, que é uma promessa na nossa vida, não é para quem é rebelde e insubmisso. Se acreditavas que era para todos, foste bem enganado pelo capeta a vida toda. Talvez seja por isso que nós não temos ainda essa vida em abundância. Porque não estamos completamente submissos ao que Deus tem para nós. E temos que estar completamente submissos. E deixa-me dizer-te uma coisa. A condição principal para sermos submissos é estarmos enxertados na videira. Não ter só a sombra, como eu disse há pouquinho. Ter a vida que vem da videira. Porque a sombra um dia acaba. Não sei se já reparaste, mas todos os dias o sol, ou melhor, a terra roda, não é? À volta do sol, e nós temos sombra. Ao meio-dia a sombra é que a gente aprende na escola, não é? Pelas sombras a gente sabe que horas estão, mais ou menos. Portanto, a sombra acaba. Quando acaba a luz, acaba a sombra. Portanto, a sombra da videira um dia também acaba. Mas a vida da videira nunca acaba. Então eu tenho que me alimentar é da vida e não da sombra. Porque até pode estar um calor de 50 graus. Mas se eu estiver enxertado na videira, a vida da videira aguenta-me o calor. É isso que é importante. E isso nos permite passar para o próximo ponto, que é a aliança. Porquê é que está tudo ligado? Eu não vou falar muito da aliança, mas é fundamental percebermos porque é que está tudo ligado. Eu não vou falar muito da aliança por várias razões. Uma delas é que aqui está a aliança. É uma das palavras da arca. A arca é amor, restauração, cura e aliança. Foi a palavra que o Senhor nos deu. Foi a estrutura física para nós vermos que o Senhor nos deu daquilo que Ele quer fazer em nós e naqueles que nós formos acompanhando. E isso, já falámos, houve várias ministrações sobre a aliança. Eu não me vou deter muito sobre a aliança. Eu vou mostrar a aliança de um prisma que nós nunca vimos até hoje, que eu nunca tinha visto até hoje e que é fundamental. Aliás, aqui há uns meses atrás, quando foi a renovação de votos dos 25 anos de casamento do Alcides do Alcides e da Aliança. Não, do Alcides e da Lucilene. Falámos sobre a aliança porque um casamento é uma aliança, não é? Nós falámos sobre isso e eu acho que as coisas estão bem presentes em nós, a forma como isso pode ser bênção na nossa vida. Mas o que o Senhor hoje nos vem dizer é que sem arrependimento e sem submissão, nós não entendemos aquilo que Deus nos oferece na aliança. E eu, quando não entendo algo, não consigo fazer. Não consigo usufruir. Eu não sei como é que vocês são. Hoje temos aqui vários adultos e, com certeza, aqueles que nos vão ver, há muitos adultos que têm carta de condução ou carteira de condução. Não é? Como é que foi a primeira vez? Não estou a dizer na primeira vez que fomos para a aula de condução. A primeira vez que a gente se sentou num carro, nós conseguimos conduzir aquilo bem? Não. Mas o carro estava lá, não estava? Então vou dar outro exemplo. A primeira vez que nós andámos de bicicleta enquanto criança. A gente sentou-se na bicicleta e o equilíbrio veio automaticamente? Ou caímos? Porquê? A bicicleta estava lá, não estava? Estava. Mas nós não conseguimos usufruir da bicicleta. A aliança também está. Mas se eu não entender a aliança, eu não usufruo da aliança. Eu vejo... Tenho um Ferrari à porta. Sabes conduzir? Não. Mas olho para ele todos os dias. É lindo. Aquele vermelho, aqueles estofos em pele. O carro dá 300 km a hora. Já andaste a 300? Não, eu não sei conduzir. Eu tenho o carro, mas não usufruo do carro. Eu tenho a aliança, mas não usufruo. Porquê? Não tive arrependimento. E não sou submisso. Então não consigo usufruir da aliança que Deus tem para mim. E digo, e é verdade, Deus fez uma aliança connosco quando a gente se converteu. Mas se eu não entender essa aliança, eu não vou usufruir daquilo que Deus tem para mim. Ou seja, se eu não viver a aliança, eu não vou viver esta estação. Porque esta estação requer arrependimento, submissão e aliança. É os três. Isto tem que ser tudo interligado. Senão eu não vou viver aquilo que Deus tem para nós. E o Senhor hoje está-nos a alertar exatamente para isso. Para a necessidade de mudança. O princípio da aliança nasceu no coração de Deus. O homem não se lembrou nunca de fazer uma aliança antes de Deus ter mostrado a aliança. A primeira aliança que Deus fez foi com quem? Foi com Noé. Não é? Lembram-se? A arca de Noé, a nossa arca, a arca de Noé. O Senhor primeiramente propôs essa aliança com Noé. E a segunda pessoa, o segundo homem, o segundo ser humano a quem Deus propôs uma aliança foi a ti e a mim. Porquê? Porque nós somos descendência deles. Então essa aliança vem para nós também. Quando o Senhor diz a Noé que estás a ver, eu vou dar um sinal da minha aliança no céu, que será um arco-íris, para que nunca mais
o que aconteceu hoje do dilúvio possa acontecer, essa aliança foi feita contigo e comigo também. Porquê? Porque somos descendência dele, de Noé. E o nosso Deus é um Deus geracional. Então, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez nessa altura também connosco, ou quando aceitámos Jesus, é uma prova do seu imenso amor por nós. Deus não precisava de fazer a aliança connosco. Deus não ganha nada com a aliança que faz connosco. O que é que Deus ganhou com a aliança que fez com Noé? Nada. O que é que Noé ganhou? Tudo. Teve vida, teve família, pôde reconstruir a terra, pôde frutificar e multiplicar. O que é que o ser humano ganhou? Tudo. Deus ganhou alguma coisa? Não. Deus dá sem esperar algo em troca. Deus dá por amor. Deus dá por princípio. Os princípios de Deus existem para nos ajudar a viver. Deus não ganha nada com isso. Porque Deus não vê as coisas numa perspectiva de eu dou isto para ganhar aquilo. Não. Deus faz porque nos ama. Nós podemos ganhar ou não ganhar. É tão simples quanto isso. Mas tudo depende de nós. O ganho é sempre nosso. Pensa bem um pouquinho. Tudo é pensar no nosso bem. A árvore que Deus disse para Adão não comer era a pensar no bem de Adão. Não era nele. Era no bem de Adão. Quando Deus diz a Noé para subir à arca, é a pensar no quê? No bem da sua criação. Quando Deus nos diz para não saltarmos do primeiro andar, como dei aquele exemplo há pouco, é pensar no nosso bem. Não é em Deus. Deus não depende disso. Deus está acima de todas as coisas. Por isso, o arrependimento e a submissão que nos permitem viver, entender e usufruir da aliança é para Deus? Não. É para mim e para ti. Podemos usufruir aquilo que o Senhor tem para nós. Deixa-me então dar-te uma visão diferente da aliança que acho, eu creio, eu acho não é uma palavra bonita, eu acho às vezes dá um sentido pessoal. Eu creio que é onde o Senhor nos quer levar nesta estação. Eu vou-te dar o exemplo de um anel, que é mais fácil. A gente olhando para aqui, para um anel, para uma aliança, é mais fácil nós entendermos esta forma de olhar para esta aliança que o Senhor tem para nós. Porque esta aliança que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos está a alertar para poder viver, é uma aliança em 3 níveis. E talvez eu não tinha visto isso nunca desta forma, sou sincero. E talvez a gente não consiga entender bem. Então, se eu olhar para uma aliança em 3 níveis, como são as faces de um anel, porque um anel tem 3 faces. Se calhar nunca pensaste nisso. O anel tem 3 faces. O anel tem a face interna, não é? Onde entra o dedinho. Tem a face externa e tem a face lateral. Pode ser fininho ou não tem, mas tem 3 faces. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Temos 3, amém? E a aliança é uma aliança em 3 níveis. Porque nós temos a Santíssima Trindade, mas temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles estão interligados. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão. E é o Deus Todo-Poderoso, amém? Então, a aliança, assim, olha, pensando desta forma, se calhar ajuda-nos a entender melhor. A face interna do anel, esta parte de dentro, é a parte que tem contacto com o nosso corpo, ok? Não é? É a única parte que tem contacto com o nosso corpo. Então esta face interna leva-nos a uma palavra importantíssima com Deus e com a sua aliança que se chama intimidade. É a parte que está intimamente ligada a nós, ok? Então eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu só conheço alguém, só conheço se cada um de vocês tiver intimidade. Senão não sei do que é que cada um gosta. Eu acho que a maioria de vocês sabe que eu gosto imenso de queijo. Acordo a pensar em comer queijo. Acordo a pensar em comida avinagrada. Eu acho que a maior parte de vocês já sabe isso. Porquê? Porque temos intimidade. Já passámos por refeições juntos e sabem que eu escolho o lugar à mesa mais longe do queijo e mais longe do vinagre. É tão simples quanto isso. Mas se nunca almoçarmos juntos, não vão saber isso. É ou não é? Se nós nunca estivermos juntos, não tivermos intimidade, não sabemos isto. Então nós, para conhecermos alguém, temos que passar tempo com essa pessoa. O anel passa tempo connosco, está colocado no nosso dedo. Então é importante nós percebermos o quê? É importante nós percebermos, para eu ter intimidade com Deus, tenho que fazer o quê? Estar perto de Deus. Senão, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que eu gosto, Deus sabe o que eu não gosto, Deus sabe o que eu preciso, mas eu não sei aquilo que Deus precisa de mim. E também nem sei aquilo que eu preciso se não estiver perto de Deus. Porque é Deus quem me vai dizer o que eu preciso. Porque se eu sozinho soubesse o que eu preciso, a minha vida já tinha sido maravilhosa. Isso não é porque a gente sozinho não conseguimos chegar lá. Então nós temos que ter esta intimidade com Deus. Se nós não conseguimos construir esta intimidade com Deus, nós não chegamos lá. Deixem-me fazer aqui um parênteses que ainda não tinha feito hoje, acho eu, e que é sempre interessante. Por que será que quando lá no jardim
Adão pecou e se escondeu. Porque será que Deus, quando chegou, Deus sabe todas as coisas, Deus sabia o que tinha acontecido. Deus sabia que Adão se cobriu com folhas e com árvores, e com árvores não, com folhas de plantas. Espero que tenha tido o cuidado de não se esconder com urtigas, senão aquilo se calhar era complicado, ficava o tempo todo assim, mas pronto, brincadeiras à parte. Deus sabia onde ele estava. Porque é que Deus, quando chega ao jardim, diz: Adão, onde estás? Porque Deus queria que Adão chegasse ao pé dele. Porque Deus sabia que Adão não iria ser capaz de chegar ao pé dele a menos que ele o chamasse. E hoje Deus nos está a dizer isso. Deus está-nos a chamar para o pé dele para podermos usufruir desta aliança que Deus tem. Nós, para termos esta aliança a 3 níveis, temos de ter, primeiro, a intimidade. O fio condutor de todas as mensagens que são pregadas ao domingo é a intimidade com Deus, porque é aquilo que Deus nos tem chamado a entender essa importância. Não vale a pena eu fazer 3.000 jejuns, 40.000 propósitos de não sei de quê, se eu não tenho intimidade com Deus. Não vale a pena. E eu sou alguém que é fã de jejum e é fã de propósitos, porque é uma forma da gente ganhar aquela coragem de avançar. Mas se eu não tiver intimidade com Deus, eu atrevo-me a dizer que eu estou a perder o meu tempo. Intimidade com Deus é a chave para tudo. A chave para a aliança é a intimidade com Deus. É o primeiro nível de aliança que nós temos que ter. Como é que eu tenho essa intimidade? Lendo a palavra de Deus. Deus se faz vivo através da sua palavra. Deus se faz vivo através da sua Bíblia. Deus se faz vivo através desta forma. Outra forma como é oração, adoração. O tempo que eu coloco com Deus no meu devocional. Isso é que é intimidade. Amém? Segunda face do anel. Esta parte de fora. Nós chamamos de parte externa, não é? Parte externa fala de quê? Fala daquilo que está exposto ao que acontece. Está exposto aos riscos. A gente pode riscar o anel, não é? Bate com o anel numa coisa, risca um vidro, bate com o anel. Esta face externa tem a ver com o quê? Fala-nos de uma coisa importantíssima, que é os atritos externos. Então leva-nos a uma palavra que se chama temor. A face externa da aliança tem a ver com o temor que eu tenho a Deus. Temor não é medo. Temor, como diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Não basta eu ter intimidade com Deus, eu tenho que respeitar Deus. Eu tenho que ter temor do Senhor. Precisamos amar o Pai, porque Deus é o nosso Pai. Precisamos amá-lo como Pai, mas respeitá-lo como Deus. Porque Ele é Deus e Pai ao mesmo tempo. Então esta face externa fala de quê? De temor. Temor não é medo. Volto a dizer, temor é um profundo respeito. Eu não devo ter medo de Deus. Eu devo ter temor a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Claro que sim. Mas se eu tiver medo, eu faço as coisas por medo. Vocês sabem? Claro que sabem. Sabem que os muçulmanos oram ou rezam, o que é que seja, 6 vezes por dia. Eles fazem isso por amor? Não, eles fazem por medo. Porque se alguém não vê, o muçulmano tem o direito de bater noutro muçulmano se no momento da oração o outro não for orar. Está lá escrito, ele tem esse direito de bater. O muçulmano tem o direito de matar um muçulmano que diga que é contra aquele tempo de oração. Tem esse direito, está lá escrito. Então, não é por amor que se faz, mas eu, quando tenho intimidade com Deus, é por amor. O temor e o amor. Deixa-me dar-vos outro exemplo que todos nós conhecemos. Quem vive no mundo das trevas, seja na macumba, no espiritismo, no que for, as pessoas fazem o quê? Fazem por amor, não fazem por medo. Sabem que o guia a seguir vem, parte-lhe uma perna, ou atropela-o ali na rua, ou deita-o de uma escada abaixo. É assim que o mundo das trevas funciona. É o medo, é a represália. Se não me entregas a oferta, se não me dás o álcool, se não me dás a comida, se não me dás os vermes, se não fazes não sei o quê, se não vais lá pôr a flor na praia, eu apanho-te na curva. É o medo. Deus não é um Deus de medo. Deus é um Deus de amor, mas eu tenho que ter temor do Criador de tudo, como é óbvio. Esta é a face externa, a segunda face da aliança. O segundo ponto da aliança que é importante eu ter. A intimidade e o temor. E por último, mas não menos importante, porque é o mais pequenininho. É a nossa... ou seja, quer o interior, quer o exterior, se vocês repararem bem, tem exatamente o mesmo diâmetro praticamente, não é? Mas a face que está aqui, lateral, que mostra a espessura do anel, é menor. E esta face que mostra a espessura do anel leva-nos à palavra conhecimento. Eu tenho que ter uma aliança em que eu tenha intimidade, temor e conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de quem Deus é, conhecimento daquilo que Deus tem para mim. Só assim eu consigo usufruir do que Deus tem para mim. Se eu não entender isto, eu não chego a lado nenhum.
E eu aprendo isto como? À medida que eu tenho intimidade, eu aprendo o conhecimento. À medida que eu estou com Deus, eu aprendo coisas sobre a minha vida. Eu acrescento conhecimento. E a isto chama-se, este movimento porque isto está tudo interligado. O arrependimento, em que eu cada vez mais... Eu não estou com isto a dizer que nós ainda somos pecadores. Eu estou com isto a dizer que há coisas que nos impedem de avançar. E temos que nos arrepender e acabar com elas. Mas quando eu tenho esse arrependimento, quando eu consigo ser submisso e eu junto isto, a minha intimidade com Deus, a minha aliança, a minha proximidade com Deus, o meu enxerto completo com a aliança que Deus tem, isto chama-se crescimento espiritual. Este conhecimento já se transforma em crescimento espiritual. Porquê? Porque eu consigo entender com o meu intelecto. Lembram-se há pouquinho? Eu entendo, eu sinto, eu decido, arrependo-me. Eu sou submisso e eu tenho essa aliança com Deus, eu tenho essa intimidade com Deus, estas três faces. Isto chama-se crescimento espiritual. Isto chama-se maturidade. Isto chama-se eu avançar para o alvo que é Jesus. Porque crescimento espiritual não é só guardar conhecimento. Amém? Isso chama-se uma apostilha, uma sebenta, um livro. Eu posso só estar, eu vou guardando conhecimento. Se eu não o puser em prática, eu vou-me transformar num mar morto, não é? Que só represa ali as águas todas, mas aquilo não passa mais nada, não traz vida. Não. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendo. E como é que eu coloco em prática? Com intimidade e com temor. É impossível eu ter intimidade com Deus e ter temor e não ser capaz de pôr em prática o conhecimento que Deus nos vai passando. É impossível porque não faz sentido. Se eu tenho intimidade com Deus e sou submisso, eu consigo perceber que aquilo que Deus me vai falando cada vez que eu oro, eu tenho que mudar. Imaginem, se eu tenho uma boca suja, não é? Aquela boca está sempre a falar coisas erradas, exatamente o oposto do que diz o Salmo 1, se eu tenho essa boca, se eu tenho essa linguagem torta, é impossível que cada vez que eu vou estar em oração com Deus, cada vez que eu estou em intimidade, é impossível que o Espírito Santo não me diga, muda a forma de falar. É impossível. Eu tenho que pôr isso em prática. Isso é o crescimento. Eu estou a mudar algo. Se calhar falei assim a vida toda. Xinguei a vida toda. É o tempo de eu mudar. E isso, por isso é que eu digo, é impossível eu ter intimidade e temor e esse conhecimento não vir sobre a minha vida eu não o colocar em prática. Porque o Senhor nos diz na sua palavra em Oseias, não é? Acho que é em Oseias que diz que o meu povo está a morrer ou a perecer por falta de conhecimento. O conhecimento está aqui. O conhecimento está aqui nesta aliança. Nesta terceira face da aliança. Intimidade, temor e o conhecimento e eu absorvo esse conhecimento. Senão nós vamos ser como os fariseus. Se nós não aplicarmos o conhecimento na nossa vida, somos como os fariseus. Usam palavras muito bonitas, muito eloquentes, mas na vida deles depois estão ansiosos é por fazer mal ao próximo, estão ansiosos por fazer algo que o outro goste ou algo que o outro não goste. Deus não nos chama para isso. Deus chama-nos para sermos agentes de mudança. Senão, nós não estamos aqui a fazer nada. Se não formos agentes de mudança na nossa casa, no nosso emprego, na nossa escola, na nossa rua, no nosso bairro, nós não estamos aqui a fazer nada. Estamos apenas a passar um bom momento como amigos. E Deus chama-nos para muito mais do que isso. Então, acho que dá para entender o que é que Deus está-nos a falar em relação à aliança. O arrependimento, por isso é que eu disse que ia falar pouco sobre a aliança, porque eu acho que isto é tão claro, vendo isto desta forma, com estes três níveis, é tão claro. O que Deus nos chama é, nesta estação, Deus quer arrependimento. Aliás, a frase não diz que Deus quer. A frase, se lembram que eu disse, é Deus requer. Ou seja, é algo que é reforçado. Deus relembra, Deus alerta, Deus exige, nesta estação, arrependimento, renúncia ou submissão e aliança. É isso que Deus nos chama para fazer. Porque renúncia e submissão está lá próximo. E a questão que o Senhor nos coloca hoje é se queremos viver esta estação que o Senhor está a abrir para nós. O Senhor está a abrir esse tempo agora. Se estamos dispostos a mudar aquilo que for necessário. Eu sei que se calhar talvez estejas a pensar assim, mas eu sei, o Pedro já falou que é o tempo que está a preparar-se para o reino dos céus. Mas o que é que será a estação? Se calhar na tua mente e no teu coração está essa dificuldade. Então deixa-me dar-te um exemplo concreto. Foi uma coisa, quando naquela reunião o Senhor me disse que queria que eu pregasse, que eu ministrasse sobre aquilo, uma coisa que Ele também me deu logo foi esta ilustração que eu te vou dar agora, que eu escrevi e que eu não fazia ideia o que é que iria ser. Eu escrevi porque eu sou obediente e sabia que se o Espírito Santo me está a dizer aquilo, tem que haver alguma razão. E é esta ilustração sobre a estação que eu venho trazer. Pensa num lago. Todos sabemos o que é um lago, não é? Aliás, no outro dia ministrámos sobre a tempestade, não é? Eles iam para a outra margem, atravessavam um lago. Por acaso aquele lago é imenso, é quase um mar. Pensa num lago.
Um lago tem o quê? Pergunta difícil. Água. Não é? Esta pergunta era fácil. Que é para a gente ficar mais animados. Se eu fizesse uma pergunta muito difícil, o lago tem água. Muito bem. A água é toda igual no lago? É. Não é? Se o lago for de água doce, a água é toda doce. Se o lago for de água salgada, que é pouco comum, mas também acontece, a água é toda igual. Então diz-me uma coisa. Se a água é toda igual no lago, se não tens tipos diferentes de água, não é? E pronto, ok. Não estou a falar ali da zona de Constança, quem é de Portugal sabe o que é que eu estou a falar. A zona de Constança é a zona, é uma aldeia e é um lugar onde o rio Zézer e o rio Tejo se encontram. Okay? É a confluência dos dois rios. É bonito até de ver, porque vem uma água de um lado, vem uma água do outro, e aquilo faz ali umas coisas estranhas. Não estou a falar disso. Um lago absolutamente normal, aquilo que a gente vê nos filmes. Um lago bonito, imenso, que as pessoas podem passear de barco. Se a água é toda igual, diz-me lá uma coisa. Porquê é que a cor do lago não é exatamente igual? Nunca pensaste nisso? Porque é que se tu olhares de cima, hoje temos um drone, antigamente tínhamos que subir a uma árvore, ou andar no avião. Quando a gente está num filme, aqueles filmes bonitos que nos mostram uma paisagem, porquê é que a cor não é toda igual? Se é tudo água, porquê é que a cor não é toda igual? Depende da profundidade da água, não é? A cor depende de quê? Da quantidade da água. Porque consoante o sol bate, isto é o que a gente aprende na escola, não é? Quando a água, quando a profundidade é baixa, a luz do sol consegue passar mais, então a gente fica com mais claro. À medida que a água é tão profunda, a luz do sol não chega lá abaixo e a cor fica diferente. É por isso que a cor de um lago é diferente. Depende da quantidade da água. Deixa-me dizer-te uma coisa. O que Deus tem para nós é exatamente o mesmo para todos. Okay? O sacrifício que o Senhor Jesus fez, fez lá naquela cruz foi o mesmo sacrifício para ti e para mim. Vale para ímpios, vale para quem não é ímpio. Vale para judeu, vale para gentil. O sacrifício que Jesus fez é exatamente o mesmo. Então, porquê é que uns vivem mais de Deus do que outros? Porquê é que uns têm mais de Deus do que outros? Porquê é que uns conseguem ter a tal vida mais em abundância do que outros? É como o lago. Depende da profundidade que nós temos com Deus. A água é a mesma. A cor muda pela profundidade onde nós estamos. E com Deus é exatamente a mesma coisa. Quanto mais Deus tu tiveres na tua vida, mais profundo tu vives. Quanto mais Deus tu tiveres na tua vida, mais tu consegues ir aonde os outros não vão. Porque o sol só chega a uma parte. Quando é muito profundo, o sol não chega. Quando tu és profundo com Deus, há coisas que tu vais ter que mais ninguém tem. Quem está na superfície não consegue ter a mesma coisa que quem está lá no fundo. É isto que o Senhor te quer mostrar hoje. O arrependimento, a submissão ou a renúncia e a aliança dependem de quão profunda é a tua vida com Deus. Essa profundidade onde tu estás imerso é o que te permite ter outras coisas. Até te vou dizer mais. No lago ou no mar, no oceano, o que é que a gente hoje aprende? Com aquelas reportagens maravilhosas de quem fala da vida no mar. Quanto mais profundo tu estás, tem espécies que não há cá em cima, não é? Vai-se descobrir, às vezes descobre-se o peixe não sei das quantas, que vive lá a 100 metros de profundidade ou 200, é ou não é? Ou seja, no fundo há uma vida diferente, há espécies diferentes de quem está na superfície. Pois é, quem anda no mais profundo de Deus também tem uma vida de Deus diferente do que quem anda na superfície. Quanto mais profundo tu entrares, mais vais conhecer de Deus que aquilo que só andas na superfície. A questão é arrependimento, submissão e aliança. Pode-nos levar para o profundo de Deus que não experimentámos até hoje. Esta é a estação que Deus quer abrir. É a estação que se chama profundidade de vida com Deus. É o que Deus nos chama hoje para tomar essa decisão. Esta mudança é vivermos o profundo de Deus. Deixarmos de estar... Lembram-se, eu quando era criança eu gostava de fazer isso, atirar as pedrinhas contra a água, que aquilo ia saltar. Tum, 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 tum. O cristão faz isso só. O cristão salta na superfície. Eu não quero ser esse cristão que salta na superfície. Eu quero ser aquele que mergulha no profundo de Deus e que vê aquelas espécies que mais ninguém vê. Aquela espécie que diz assim: Lázaro, levanta-te e anda. Isso é uma espécie de quem está lá no profundo. A espécie que diz para a menina Talita: levanta-te, acorda. Essa espécie anda lá na superfície. Não, anda lá no profundo. Aquela espécie que diz: qual é o teu nome, Legião? E saíram mais de 1000 e foram para os porcos. Essa espécie anda onde? Lá na profundidade. Eu estou a falar com uma espécie longe de mim estar a desrespeitar Deus. É um exemplo, é uma forma alegórica de falar. Eu quero fazer parte dessa espécie que está lá em baixo. Daquela que ainda nem se viu. Daquela em que Deus vai fazer, como diz lá na palavra, aquilo que o homem não viu, nem o seu coração sentiu, nem o seu ouvido ouviu.
É o que Deus vai fazer. Eu quero estar nessa estação dessa espécie profunda. Eu quero isso para mim, quero isso para ti, quero isso para nós, quero isso para esta nação, quero isso para as nações onde o Senhor nos levar, que o Senhor nos possa levar para lugares que nós nunca imaginámos e que realmente a gente possa mudar as aldeias, as cidades, os bairros. Porquê? Porque a profundidade de Deus é imensa e a gente chega onde não imaginávamos chegar. É isso que Deus tem nesta estação. Arrependimento, renúncia, submissão e aliança. É isso que Deus tem para nós. Renunciarmos a nós próprios para experimentar o mais profundo de Deus. Esta aliança há 3 níveis. A gente entender a importância da aliança como temor, da aliança como intimidade, da aliança como conhecimento. Mas que seja um conhecimento que eu possa transportar para os outros. Queres viver esse profundo de Deus? Eu quero viver esse profundo de Deus. Eu quero experimentar isso. Então, se queres, levanta-te para que eu possa orar por ti. Toma essa posição hoje. Se não tiveres condições para te levantar, tranquilo, sem problema, mas recebe aquilo que o Senhor tem para ti, que eu possa orar por ti. Porque se tens que te arrepender ainda de alguma coisa, hoje é o dia certo. Para Deus é sempre o dia certo. Então o Senhor hoje está a trazer essa palavra, muda. Se há alguma coisa que tens que te arrepender, há alguma coisa que tenhas falado ontem, hoje de manhã, anteontem, arrepende-te, para que possas depois ser submisso realmente a Deus. Se a forma como tens falado, como tens agido, como tens pensado, tu percebes agora que é contrário àquilo que Deus nos ensina, vem e arrepende-te com o Senhor. Chega de andar na rota errada. Chega de andar no caminho errado. Um dos princípios do arrependimento é, eu estou aí nesta direção, eu arrependo-me, eu vou para outra direção. A minha direção era uma vida de pecado, uma vida de libertinagem, uma vida em que eu não obedecia aos princípios de Deus. O arrependimento não é andar assim de lado. O arrependimento é virar completamente 180 graus, caminho oposto, direção oposta. Se não é arrependimento, pode ser remorso, pode ser tristeza somente, mas o arrependimento tem que nos gerar essa mudança, essa decisão de mudança, essa coragem. Mas eu sei que tu és corajoso e corajosa para mudar. Eu sei que és corajoso e corajosa para ter esse arrependimento. Por outro lado, se tens um coração ou uma mente rebelde, a gente tem que dizer os nomes certos. Não é dizer que é assim ou que é assim. Se a nossa mente não é submissa ao Senhor Jesus, se a nossa vida não é submissa, então nós somos rebeldes. Sim, não vale a pena pôr isto mais bonito para não ficar tão forte. Somos rebeldes, sim. Se achas que as tuas vontades, as tuas manias, os teus conceitos, os teus preconceitos, isso é que é importante, então é porque és rebelde, sim. Então, hoje muda e submete-te à vontade do Senhor, como talvez um dia já tenhas submetido e depois com o tempo a gente começa a agir muito na nossa vontade. Muda, submete-te à vontade do Senhor. Hoje toma essa decisão. Por outro lado, se nunca viste a aliança do Senhor nestes 3 níveis, intimidade, temor e conhecimento, 3 num só, como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 num só que podem mudar a tua vida, o teu conceito e permitir-te mergulhar nessa profundidade. Hoje renova essa aliança com o Senhor. Se quem está a ver esta gravação nunca ouviu falar de Jesus, Jesus nunca falou ao seu coração, hoje entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Busca uma igreja perto de ti. Se for aqui, vem ter connosco. Se não for aqui, se for longe, busca uma igreja perto de ti. Vai a uma igreja evangélica. Fala com o teu pastor, fala com esse pastor, com essa pastora. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus e recebe uma vida nova, um tempo novo na tua vida. Não fiques somente a pensar no mas eu já sei. Mas o que sabes levou-te onde tu estás, que é uma vida de miséria. E aquilo que tu não sabes leva-te a uma vida maravilhosa e fantástica com Deus. Então, é tempo de renovarmos a nossa aliança. Sim, para nós também, sim. Se eu ainda não sou submisso, se eu não ponho Deus em primeiro lugar, se tudo é mais importante do que Deus na minha vida, se tudo é mais importante do que Deus, eu tenho que me submeter novamente hoje. Eu tenho que me submeter à vontade do Senhor. Sim, porque nada pode ser mais importante que Deus na minha vida. Nada. Não estou a falar da igreja, estou a falar de Deus. Nada pode ser mais importante. Então temos que mudar isso. Temos que mudar isso. Mas, se não experimentaste essa aliança, como eu estava a dizer, hoje pensa nessa aliança de temor, de intimidade e de conhecimento. Deus faz uma aliança contigo, Deus fez uma aliança contigo. Hoje está-te a mostrar esta aliança. Deus não ganha nada com isso. Mas Deus entrega-nos tudo. Nós hoje cantámos no início que nos rendemos aos seus pés. Nós rendemos a nossa vida, mas Ele entrega-nos tudo aquilo que nós nem sequer imaginamos. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. Eu oro, Pai, para que cada um possa entender a importância do arrependimento, da submissão ou da renúncia.
e, acima de tudo, da aliança. Eu oro para que haja uma mudança em cada um de nós. Mudança na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade, nas nossas decisões. Mudança de vida, Pai. Eu oro para sermos realmente tocados pelo Teu Espírito Santo hoje de uma forma diferente e podemos mergulhar nessas águas profundas que Tu tens, Senhor. Eu quero mergulhar nessas águas. Eu não quero andar somente à superfície como as pedrinhas que saltam. Eu quero ser aquele cristão que mergulha e conhece de Ti o que nunca conheceu até hoje. Eu quero experimentar essa vida e vida em abundância. E eu oro declarando que os meus irmãos também vão experimentar, Senhor. É tempo de mudar. É tempo de experimentar aquilo que mais ninguém experimentou. É tempo de ser aquele homem e aquela mulher que o Senhor chamou para ser. Então hoje é o tempo de mudares o teu coração, mudares a tua mente e entregares completamente a tua vida ao Senhor Jesus. Pai, eu oro por essa profundidade com Deus. Eu oro por não termos uma vida superficial com o Senhor, mas uma vida profunda. Eu quero mergulhar até ao fundo desse lago para experimentar essa vida, ver essas espécies de vida diferentes, para poder ir para a outra margem e levar uma vida que essa margem não conhecia. Porque a outra margem precisa, não é de mim, a outra margem precisa da vida que eu levo, que o Deus me dá. É isso que serve essa outra margem. E é isso que eu quero como igreja, experimentar essa outra margem, para que se abra uma estação nova de Deus na nossa vida, na nossa casa. Abre hoje, Senhor, essa estação na vida dos meus irmãos. Abre essa estação de mudança, essa estação de arrependimento, de submissão, oh Deus, e de aliança, para experimentarmos o novo de Deus. É aquilo que Deus tem para nós, Senhor. Quando mergulhares mais fundo, vais entender essas 3 faces da aliança, que é o corolário do arrependimento e da submissão. E é isso que o Senhor quer ministrar hoje aos nossos corações. Nós só conseguiremos experimentar outras coisas de Deus, viver a vida de Deus mesmo, sermos essa mudança, esses canais de mudança, quando mergulharmos no fundo, no profundo que Deus tem para nós. Ninguém mergulha no profundo. Um mergulho raso é aquele mergulho de 10 segundos que as crianças fazem na praia. O mergulho profundo obriga a treino. O treino faz-se na presença do Pai, no devocional. O mergulho profundo obriga a equipamento. Ninguém mergulha profundo sem algo que lhe permita respirar. O teu mergulho profundo é a Bíblia. É o que te permite respirar quando lá estás. É a palavra de Deus. E só vês no fundo. Tens que ter óculos próprios para ver no fundo. Senão não consegues ver, porque a pressão da água é tão imensa que não consegues ver. Essa pressão chama-se o conhecimento que Deus te dá. Esse conhecimento dá-te uma visão diferente, que tu consegues perceber no profundo aquilo que mais ninguém consegue perceber. Por isso é tempo de mudarmos a nossa vida. É tempo de mudarmos o nosso entendimento de quem é Deus. Mas acima de tudo mudarmos o entendimento de quem eu sou e aquilo que eu posso ser para Deus. Deus chamou cada um de nós para um propósito. Deus tem um desígnio para cada um de nós. Nós podemos experimentar isso na profundidade com Deus. Ao passar ao de leve e vivermos uma vida ao lado. Paralela. O princípio geométrico das paralelas é que são linhas que correm ao lado uma da outra, mas que nunca se intersectam. Nunca tocam uma na outra. Podes viver uma vida paralela. Ou podes mergulhar e a tua direção de vida passar a ser a vida de Deus. Interseccionaste completamente com Deus. E Deus mudar a tua direção. E deixa de haver 2 linhas paralelas. E há só uma linha, que é a linha de Deus. A linha perfeita de Deus. Senhor, eu consagro a Ti estes elementos da ceia, o pão e o sangue de Jesus. Sim, porque eu creio que neste copo não está o sumo, está o sangue de Jesus. Não como um dogma, mas como algo profético, como um ato profético. E eu oro declarando, Senhor, que estes alimentos estão selados por Ti e consagrados por Ti. Porque Tu nos deste uma direção, uma orientação. Fazer isto em memória de mim. Senhor Jesus, nos submetemos à Tua palavra e à Tua direção também aqui. Fazemos isto em memória de Ti. Eu consagro cada um destes elementos para cada um dos meus irmãos possa cear contigo nesta manhã, Senhor. Mas nós ceamos, porque confiamos que Tu podes mudar a nossa vida, Senhor, quando nós fazemos aquilo que Tu mandas fazer. E nós sabemos que o pão e o vinho, que o corpo e o sangue de Jesus são poderosos. E é esse poder que nós buscamos. Porque Tu, Senhor, subiste àquela cruz não somente para termos vida eterna, não somente para termos vida e vida em abundância, mas para podermos mergulhar na profundidade. E é isso que nós hoje declaramos.
nós pegamos neste pão declarando, Senhor, que queremos mergulhar nessa profundidade. Queremos experimentar essa profundidade que tens para nós, Senhor. E por isso nós declaramos que o corpo do Senhor Jesus é o que nos vai trazer essa renovação para nós sermos capazes do arrependimento, da renúncia ou submissão e da aliança. Que hoje possamos comer, partilhar do corpo de Jesus com cada um de nós, para termos essa mudança em cada um de nós. Estação nova, estação de arrependimento, de submissão e de aliança com o Senhor. É o que eu declaro sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Podemos comer. Senhor Jesus, nós queremos mergulhar nessa profundidade. Por isso hoje pegamos este copo que representa o teu sangue, porque é esse sangue que nos dá profundidade. É esse sangue que nos traz não somente vida, que não nos traz somente cura, que não nos traz somente libertação dos nossos pecados. Esse sangue é a vida da videira em nós. Esse sangue é a vida que nos permite ir ao fundo, não é ao fundo, é ao profundo, receber o que Deus tem para nós, ver as espécies novas que nós nunca conhecemos, ver coisas que nunca ninguém viu até hoje, experimentar de Deus coisas que nunca ninguém experimentou até hoje. Senhor Jesus, tu nos deixaste, naqueles 3 anos e meio de ministério, tu nos deixaste, Senhor, uma riqueza que nós não conseguimos sequer alcançar nem experimentar ainda, Senhor. E hoje nós dizemos que queremos experimentar essa riqueza do teu ministério de hoje em diante, nesta estação que se abre. Oh Deus, eu declaro que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a ombreira da nossa porta, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Oh Senhor, possa correr nas nossas veias o sangue de Jesus e não mais o nosso, não mais a nossa vontade, não mais o nosso querer. Que ao bebermos este sumo de uva, nós possamos mergulhar hoje, contemplar a face do Senhor, como Estevão contemplou, experimentarmos coisas que nunca experimentámos. Eu declaro isso sobre a tua igreja nesta manhã, Senhor. Uma estação nova se abre hoje para experimentar o que nunca experimentarmos, viver o que nunca vivemos e levar ao mundo o que nunca achámos que éramos capazes de levar. No nome santo de Jesus, podemos beber. Contemplamos, Senhor, a tua face nesta manhã, Senhor. Nos rendemos a ti, Deus. Senhor, nós hoje declaramos que nada vai nos separar do nosso lugar junto a Ti. O nosso lugar é na profundidade, o nosso lugar não é no raso, o nosso lugar não é ao domingo, está na Tua presença. O nosso lugar é estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, na Tua presença. Contemplando a Tua face, aprendendo de Ti, trazendo conhecimento, reconhecendo o temor que temos que ter de Ti, Senhor. Hoje nos dispusemos a isso. Hoje nos predispomos a mudar a nossa vida, o nosso dia, para podermos ser esse homem e essa mulher que Tu nos chamas para ser, Senhor. Obrigado, Deus, por nos ministrar desta forma tão profunda, Senhor. Obrigado, Deus, pelo que estás a trazer nas nossas vidas. Obrigado porque nós queremos realmente experimentar essa estação nova. Não é experimentar. Nós queremos viver essa estação que Tu tens para nós. Queremos experimentar o que Tu tens para nós nessa estação. Sem medo. Queremos ir para a outra margem. Sabendo que nos vais tirar da zona de conforto. Mas que isso é o importante. Deus, e nós também Te agradecemos, Pai. Cada oferta que foi trazida, cada dízimo que foi entregue na casa do Pai. Cada pedaço, Senhor, que está aqui das nossas finanças. Cada bocadinho das nossas finanças que está aqui, Senhor. Mostra a nossa submissão à Tua palavra. A nossa submissão à Tua autoridade. Eu declaro que não faltará farinha na nossa amassadeira, não faltará azeite na nossa botija. Porque a vida que nos dás, a vida que nós temos enxertados nessa videira, nos traz isso. E Te honramos, Senhor, cumprindo a Tua palavra.
ao trazer os mantimentos à casa do Senhor. Nós seremos prósperos como já somos hoje, para que o teu reino possa avançar, o reino dos céus venha e o pobre, o desfavorecido, a viúva, possa ter alimento na sua casa e não tenha que fazer o que é errado. Não vai precisar de fazer o que é errado para ter alimento, porque a igreja do Senhor vai ajudar. Eu declaro uma colheita abençoada sobre as nossas casas, sobre a vida de cada um da tua igreja, Senhor, que cumpre os teus princípios bíblicos. Quanto ao mais, que o amor do Pai, o amor desse Deus maravilhoso e fantástico, que faz uma aliança connosco, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, aquele que subiu à cruz para nos dar vida e vida em abundância, e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo, aquele que nos ajuda a transformar o conhecimento em crescimento espiritual, seja com cada um de nós, não somente hoje, não somente esta semana, não somente este mês, não somente este ano, não somente esta estação que se está a abrir hoje, mas todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte para reinar connosco, ou até que nos recolha para o pé de si. Tem um tempo maravilhoso, uma estação nova. Eu hoje declaro que se abriu a estação sobre a Arca. Abriu-se uma estação nova sobre o Ministério Arca. Abriu-se uma estação nova sobre esta nação, porque há homens e mulheres que estão a viver esta estação nova. Essa estação de profundidade, de arrependimento, submissão e aliança com o Senhor. Tenha um tempo maravilhoso, que o Senhor te abençoe, te prospere e te leve a mergulhar nesse profundo todos os dias da tua vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.